Olá, pessoal. Professora Flávia, Segurança do Trabalho. Hoje o tema da nossa aula será a NR35, denominada Trabalho em Altura. Hoje nós vamos falar do item 35 da Portaria 3.214, que está focado na gestão e segurança para atividades realizadas acima do solo, que nós denominamos como trabalho em altura. Essa norma ela traz requisitos de proteção, requisitos para realização dessas atividades, né, fora do nível. E aí, quando a gente fala de fora do nível, nós estamos falando de altitudes, né, acima do solo e até mesmo altitudes abaixo. E aí fica um pouco confuso eu falar altitude acima e abaixo do solo, mas quando eu estou subindo em uma escada, eu estou em uma altitude acima do solo. E quando eu estou entrando, por exemplo, no espaço confinado ou até mesmo numa cisterna, eu estou entrando em uma altitude abaixo do solo, porque o solo, neste caso, de um espaço confinado ou cisterna, acaba se tornando o fundo ali daquela estrutura onde eu estou adentrando. Então, quando eu falo trabalho em altura, eu não posso pensar apenas para cima, né? Mas a altura ali, ela pode representar uma possibilidade de queda do trabalhador, que é o maior problema que nós temos aí nesse requisito ou nessa área, quando se fala de trabalho em altura. Então, dependendo da situação ou da complexidade da atividade que possa vir a ser executada, nós temos aí o risco inerente de queda. O que significa isso, né? Quando nós falamos da palavra inerente, é que a possibilidade de acontecimento ela é extremamente alta. Então, se eu manuseio uma rede energizada, é, é inerente que eu possa tomar um choque, que eu possa vir a óbito. Então, é aquele risco que realmente não tem como evitar. Algumas situações, o risco ele é tão alto ou ele é tão presente que a atividade ela acaba sendo classificada aí como uma atividade perigosa, como é alguns casos, né, mesmo agora citado, quando eu faço manutenção em uma rede energizada. Então, o risco de se tomar um choque é inerente e por isso essa atividade é classificada como uma atividade perigosa. É importante ressaltar, né, que o trabalho em altura ele pode abordar ali vários conceitos e várias outras normas que estão ligadas aí dentro da portaria 3.214. Então, eu vou ter trabalho em altura quando realizo uma atividade elétrica acima do solo, quando realizo uma atividade em uma máquina ou um equipamento que eu necessito também subir ali de uma forma externa naquela máquina, que existe a necessidade da utilização de equipamentos auxiliares, ou até mesmo quando eu estou no espaço confinado, dentre outras atividades mais. Se eu estou realizando uma tarefa acima do solo, ela automaticamente ela passa a ser considerada trabalho em altura, desde que essa altura seja superior 2 metros do solo, ok? Então, nós vamos classificar essa altura tomando como base, né, a referência, o nível do solo, ok? Então, toda atividade que eu for realizar acima de 2 metros de altura, eu tenho que adotar as precauções necessárias para esse tipo de atividade. O que seria a precaução necessária? Eu buscar realizar ali os procedimentos de segurança para eliminação da altura, né? Eu posso, por exemplo, eliminar a altura utilizando uma plataforma elevatória. Se eu não consigo eliminar, eu vou executar ali proteções coletivas. O que seria possível eu fazer ali uma proteção coletiva através daqueles cestinhos, né, que a gente vê o pessoal fazendo manutenção aí na rede elétrica pública, né? Então eu tenho um cestinho, esse cestinho vai levantar ali através do caminhão MUC, né? E eu realizo a atividade e desço.
Deixei de ser um trabalho em altura? Não, eu continuo estando em um trabalho em altura. Porém, agora eu estou utilizando ali mecanismos de proteção coletiva. E de tudo, se não for possível realizar com a plataforma elevatória ou com a instalação de andaimes, né, o que atividade elétrica não é totalmente recomendado, ou se eu não conseguir utilizar o equipamento de proteção coletiva, eu parto para equipamento de proteção individual, que seria o cinto de segurança, né, que é o tipo paraquedista, talabarte de segurança, e aí eu vou ter que gerar um ponto de ancoragem para me prender ali naquela estrutura o equipamento e por aí em diante. Mas eu tenho que produzir mecanismos que vão possibilitar eu executar a atividade sem que eu tenha um risco de queda, ou se porventura essa queda aconteça, eu esteja amparado de forma a não me lesionar, não me machucar ali durante a execução. A denominação, né, ou a classificação, se há necessidade de um desses equipamentos ou como eu posso realizar a atividade utilizando um dos mecanismos de segurança, ela será precedida de uma análise de risco ou uma análise preliminar de risco. A análise de risco é uma atividade executada, né, no ambiente de trabalho, com todas as informações ali presentes sobre o que será feito, de que forma será feito, quem irá executar aquela atividade, quais são as condições do ambiente que será executado, e depois que eu levanto todas essas informações, eu estudo e a melhor forma que pode ser executada aquela atividade ali dentro dos procedimentos de segurança. Então, a análise de risco é o ponto inicial para que eu possa realizar essa atividade em altura. É claro que virão outras análises, outros procedimentos que estão descritos na NR1 e na NR35, que falam ali sobre os procedimentos para reduzir ou eliminar ou neutralizar o risco, sempre buscando ali uma forma, né, de garantir a segurança do trabalhador acima de tudo. Então, primeiro eu tento eliminar, como eu disse para vocês, eu tento colocar ali num patamar onde a altura seja eliminada, onde eu neutralize aquela altura ali. Se não foi possível, eu tento reduzir os impactos através dos equipamentos de proteção coletiva, né, que nós denominamos como EPC, e se não foi possível, eu vou partir ali na neutralização através dos EPIs. Uma coisa que já foi muito questionada com relação a esse parâmetro da altura é que algumas empresas falam que acima da sua cabeça é denominada altura. E outras já falam ali, né, 1,20 m, 1,80 m. Então, assim, vai de empresa para empresa. Porém, quando nós colocamos aí 2 metros, é a altura mínima que é cobrado pela legislação. Tem algumas empresas que vão muito além e solicitam ali, né, marcações menores. Por quê? O maior índice de acidente com lesões permanentes, até mesmo óbito, que nós temos aí, né, na área da segurança, é a queda de própria altura. O que é a queda de própria altura? Eu estou andando, estou caminhando, por alguma situação, algum imprevisto, eu escorrego e caio, bato a cabeça ou algo assim do tipo. Essa é denominada queda de própria altura. Costuma-se dizer que pessoas idosas não podem cair, porque geralmente o idoso ele cai andando, ele cai caminhando ali na rua, e aí quebra alguns ossos. É claro que é uma situação que nós podemos gerar um paralelo, mas não se equipara. O idoso quebrou o osso, é perigoso por causa que ele tem perdas de calcificação e não vai conseguir ali recuperar, regenerar aquele osso. Já a ideologia de falar que idoso não pode cair é porque geralmente, né, essas quedas, mesmo sendo de própria altura, ou seja, eles estão em pé e caem por alguma razão, elas deixam ali, né, marcas, sequelas, ou elas deixam ali lesões bastante graves. Então, por isso que a gente chama aí a queda de própria altura como uma queda perigosa. No ambiente de trabalho, pode acontecer queda de própria altura, mas o maior problema que nós temos aí é com relação mesmo a atividades que estão sendo executadas e o acesso à altura ele é feito de forma indevida.
eu subo num banco, eu subo na escada sem proteção, e aí ao cair, eu vou cair de mau jeito e posso ter ali uma lesão variada. Para que tenhamos aí, né, uma noção melhor de como funciona esse processo de segurança, primeiramente é realizado um procedimento de gestão entre a gestão de saúde e segurança do trabalho, onde se faz toda uma análise dos riscos presentes, quais são as medidas que podem ser adotadas e em seguida é verificada as questões das responsabilidades. É claro que tudo no ambiente industrial ele tem duas vertentes. Aquela que é responsabilidade minha, trabalhador, onde a norma coloca ali para mim quais são as minhas obrigações, quais são os meus deveres, e eu vou ter também aquela responsabilidade que é delegada ao empregador. Da mesma forma que eu tenho as minhas obrigações e responsabilidades, ele também terá. Com relação aí aos mecanismos de proteção, a primeira coisa que a gente tenta evitar a todo custo é a altura. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aí é evitar o trabalho em altura. Não é possível? Então, a gente parte para o segundo ponto. Quando eu falo segundo ponto, né, nós vamos restringir o acesso de pessoas naquele ambiente ali, ou próximo ali à área de altura. Então, eu posso instalar diversos equipamentos, como, por exemplo, faixa de isolamento, cone, cavalete, impedindo que as pessoas transitem ali próximo àquela área de trabalho. Porque eu não tenho que garantir somente a minha segurança, não. Eu tenho que pensar que dentro das minhas responsabilidades, eu tenho a responsabilidade com o outro. Então, se porventura acontece algum acidente, uma ferramenta cai e um pedestre está passando e é atingido por essa ferramenta, e por menor que ela pareça, ela pode gerar uma lesão grave, gravíssima, porque é um equipamento que ele tem um determinado peso e esse determinado peso ele vai incidir sobre a gravidade e a velocidade em que ele cai ali naquele ambiente, né? Altura vezes velocidade, e pode gerar ali uma lesão nessa pessoa de magnitudes que eu não poderia especificar sem ter um objeto em si para poder traçar aí com vocês. Então, se eu não posso evitar a altura, eu vou realizar a atividade seguindo os procedimentos de segurança e garantindo não somente a minha segurança, mas a segurança de todas as pessoas que por ali passem ou que por ali estejam rodeando, através dos equipamentos de proteção coletivas. E o terceiro ponto que vai ser observado é a adoção dos equipamentos de proteção individual, o EPI. O EPI ele vem para amenizar os riscos de um acidente ou amenizar ali os danos. Por exemplo, se um trabalhador ele está realizando uma atividade em altura e porventura ele escorrega e cai, ele munido dos equipamentos de proteção individual, ele fica suspenso no ar, mas ele não vai sofrer aquele impacto de cair e lesionar, né? Até mesmo porque quando a gente cai de mau jeito. Essa pessoa aí poderia cair, bater a cabeça ou o pescoço e vir a ter aí, né, uma lesão permanente ou vir a óbito. Então, quando a gente fala ali do equipamento de proteção individual, nós não estamos falando que ele vai evitar o acidente, não, mas ele evita que danos maiores possam acontecer. É claro que em algumas situações o EPI é fundamental para não acontecer o acidente. Por exemplo, eu tenho consciência que se eu encostar numa rede energizada, eu vou receber uma descarga elétrica. Mas se eu faço isso com uma luva apropriada, eu não vou receber, porque existe ali um termo isolante. Mas a não conservação, a má conservação, na verdade, né, deste equipamento, ela pode sim permitir com que esse acidente aconteça. O fato de eu estar com o EPI não significa que o acidente não vai acontecer, mas o fato de eu estar corretamente com esse EPI, ele vai evitar que o dano aconteça, ou vai evitar ali que o indivíduo ele tenha ali uma lesão correspondente ao tipo de acidente.
É importante ressaltar que quando se fala em acidentes com altura, a queda não é o único problema que nós podemos nos deparar aí nessa situação. Nós temos também lesões secundárias que podem ocorrer devido à queda, por uma falta de ancoragem corretamente ou uma falta de utilização do equipamento corretamente. A pessoa colocou o cinto paraquedista, montou todos os equipamentos, mas o cinto não ficou bem posicionado na perna dela. E aí, quando esse indivíduo cair, ele pode ter ali um estrangulamento na coxa. Levando também em consideração, né, que na nossa coxa passa uma artéria muito importante, que é a artéria femoral, e quando ela é comprimida, nós podemos ter ali, né, uma compressão, e essa compressão pode gerar ali um trombo venoso, e esse trombo venoso pode aí, né, acarretar problemas maiores para essa vítima, né, ou esse trabalhador. Outro fato, se a ancoragem não estiver da forma correta, se não respeitar o limite de corda para que esse trabalhador fique pendurado, ele pode pendular. E aí ele vai ficar balançando ali em suspensão naquele perímetro, e dependendo da força da queda ou dependendo também de fatores externos, esse indivíduo pode bater numa parede, bater numa outra estrutura e com isso ter lesões secundárias que não estão ligadas diretamente à queda, mas estão ligadas ao efeito desta queda. Nós temos aí, né, uma imagem que eu trouxe para vocês, que ela apresenta uma situação de um resgate em altura. Nós podemos vê-la também como uma atividade em altura, né, mas o foco principal é um resgate em altura. Como vocês podem verificar na imagem, o que me parece ser uma refinaria, temos aí um indivíduo na corda, descendo, e essa parte laranja, né, que aparece aí para vocês na foto, é um indivíduo sendo içado, né, ou descendo ali da estrutura já pranchado. Isso aí se chama maca tipo envelope. É uma forma que tem aí de transportar as pessoas que são resgatadas em locais de difícil acesso, como por exemplo em espaço confinado, em soterramento ou em ambientes de difícil acesso, né, como ribanceira. Geralmente eles usam esse tipo de maca para fazer esse transporte. E aí temos esse indivíduo que está fazendo esse resgate, então é possível ver que ele está utilizando aí um óculos, ele está utilizando capacete, ele usa um cinto paraquedista, existem duas cordas, né? Uma corda é a corda de salva-vida dele, que é a ancoragem para que ele possa descer esse perímetro aí em segurança. Tem uma outra corda que dá para ver mais embaixo aí, uma corda secundária de segurança, e por aí em diante, as luvas e os demais equipamentos. Os equipamentos de trabalho em altura, eles são equipamentos, os mesmos tipos de equipamento que é utilizado em rapel. Então, a gente vê ali alguma semelhança entre eles, porque na verdade eles realmente são equipamentos utilizados nas duas atividades, como profissional e como lazer também. Outra atividade que podemos observar já se trata de um treinamento de manutenção em cabo aéreo. Então, nós temos aí 12 indivíduos realizando uma simulação de uma atividade, outros indivíduos que acompanham essa atividade. E um dado muito curioso, né, uma informação aí curiosa, hoje quase não se vê nos centros urbanos postes feitos de madeira. Mas antes era comum a gente ver aí, né, esse tipo de material. Então, quando o eletricista precisava realizar uma atividade, ele colocava um equipamento denominado espora, né, que funcionavam como duas pontas de alumínio, né, ou de aço, que eram presas nas próprias botas dele. Então, ele ia escalando com aquela bota, ele tirava ela, fincava mais em cima, tirava a outra e fincava mais acima e ia subindo aí nesses postes de madeira.
Hoje, como todos os postes, ou a maioria deles, são feitos aí de cimento ou de fibra de vidro, não é possível mais utilizar esse método. Então, a gente parte, né, para as escadas ou as plataformas elevatórias para poder acessar aí esse tipo de atividade. Mas a questão que era utilizada como poste não era muito recomendada, né, para os dias atuais. A gente tem mecanismos mais evoluídos, mas ela poderia gerar ali, né, quedas que não foi feito por não ter sido feita a ancoragem correta, ou algo assim do tipo, ou até mesmo um mecanismo que a gente utilizava para poder subir aí nas estruturas. Pois bem, como eu disse a vocês, todos nós temos a nossa responsabilidade com relação à segurança do trabalho, relação à segurança dos empregados, né? O empregador tem essa responsabilidade, e nós temos ainda a responsabilidade com terceiros ou com outras pessoas ou população. A norma determina que quando a gente fala aí, né, dos quesitos de segurança relacionados às responsabilidades do empregador, é tocado a ele, né, ou é demandado a ele garantir a segurança dos trabalhadores, conforme está previsto no item 35.2.1 desta NR, onde diz que é de sua responsabilidade garantir a implementação de medidas de proteção contra a queda, né, estabelecidas na norma de acordo com os equipamentos e pré-requisitos e as análises dispostas. Aliás, falando em análise, né, também é de responsabilidade do empregador que seja realizado a análise de risco, ou AR, antes da realização das atividades, durante o procedimento de elaboração destas atividades. Perante a realização da análise de risco, nós vamos também emitir um documento chamado Permissão de Trabalho, ou PT. Ela vai ser fornecida aos trabalhadores no início da atividade para que seja realizada somente com a liberação deste documento. Lembrando que quando eu realizo atividade em espaço confinado, eu preciso ter a emissão da PET, a permissão de entrada para trabalho. Quando eu realizo uma atividade em altura, eu preciso da liberação da atividade através da PT, que é a permissão de trabalho. Só que se eu for realizar uma atividade em espaço confinado, cujo envolva altura, eu preciso ter ambos os documentos, tanto a entrada de trabalho como a permissão de entrada para trabalho, como também preciso ter a permissão de trabalho, porque é um espaço confinado, mas ele também é um espaço em altura, né? Atividade em altura. Então, ambas as situações são analisadas e levado em consideração ali os seus riscos correspondentes a cada uma delas. Além disso, cabe ao empregador desenvolver procedimentos operacionais para a atividade rotineira de trabalho em altura. Deve também garantir que seja feita todas as avaliações prévias das condições do local de trabalho antes que esta seja realizada e garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos pertinentes ou presentes ali naquele ambiente de trabalho. Cabe a ele ainda garantir que todo o trabalho em altura só se inicie depois da adoção de todas as medidas de proteção para erradicar o risco ou neutralizar aquele risco. Ele deve garantir também que haja a suspensão do trabalho em altura caso alguma situação ou condição de risco seja constatada durante a execução da atividade. Por exemplo, um trabalhador está realizando atividade em um espaço externo, está com sol quente e tal, e de repente o tempo muda e começa a ventar e chover. Então tem que ser garantido ao trabalhador que naquele momento que existe um risco inerente à sua segurança, a atividade seja interrompida. Ele também deve estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhos ou dos trabalhadores que esteja envolvido ali em trabalho em altura.
Essa esquematização ela pode vir através da permissão de trabalho, da análise de risco ou da análise preliminar de risco, ou ainda pode vir através de uma ordem de serviço, né, OS. Mas a liberação de todos eles não invalida a necessidade de se ter o documento da permissão para trabalho. Ele também deve assegurar que todos os trabalhos em altura sejam realizados sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco. Outro detalhe, atividades com risco inerente, elas não podem ser realizadas sem o devido acompanhamento. O que viria a ser aí esse devido acompanhamento? O trabalhador, ele vai realizar a atividade, eu vou ter ali um vigia que vai acompanhar essa realização e esse vigia, se acontecer algo, vai ser ele que vai acionar ali a equipe de resgate, vai ser ele que vai acionar ali a equipe de emergência e por aí em diante. Então, nós precisamos ter esse trabalhador, né, esse vigia, esse supervisor aí, acompanhando a atividade. Todos os documentos relacionados ao trabalho em altura, eles devem ser mantidos e arquivados junto à documentação prévia, né, que faz a regulamentação da norma, e também deve ser assegurado pela organização o arquivamento destes documentos conforme os descritos pela norma. Alguns documentos a norma solicita que seja arquivado por 5 anos, outros já solicita que seja arquivado por 20 anos. Então, assim, isso vai depender muito do tipo de documento que eu estou manuseando, e esse tipo de documento vai depender do tipo de atividade que está sendo executada. Como eu mencionei, da mesma forma que o empregador tem as suas responsabilidades, o trabalhador também vai ter as suas. E de acordo com a norma, é de sua responsabilidade zelar pelo bem-estar, não somente seu, como de demais colegas trabalhadores ou pessoas que por ali, né, no ambiente circule, e também como bem-estar geral da empresa. Então, é de sua responsabilidade, segundo a NR 35, cumprir todos os dispositivos de segurança determinado pela norma. Além disso, ele deve colaborar com o empregador na implementação dos dispositivos contidos na norma e executar, né, o seu direito de recusa caso se depare aí com algum risco inerente à sua segurança ou à segurança de terceiros. O direito de recusa, ele só é aceito quando o risco é inerente, ou seja, a probabilidade de um acidente acontecer naquele momento e alguém ter uma lesão grave ali ou mesmo ir a óbito é muito grande. Então, tem que ser comprovada aí essa situação. Outro detalhe, o risco, a suspensão, ela tem que ser comunicada diretamente ao supervisor hierárquico, provando ali, né, por A mais B, que eu não posso continuar aquela atividade. Porém, a norma ainda fala, né, lá na NR1, que é direito do trabalhador o direito de recusa. Eu posso me recusar a executar uma atividade. E aí eu vou justificar ao meu supervisor. Porém, se for sanado aquela situação ou for sanado aquele problema ali que leva àquele risco, eu devo retomar a minha atividade. Por exemplo, eu preciso realizar uma atividade de trabalho em altura, não tenho equipamento, ou meu equipamento não está em condições para a realização dessa atividade. Então, eu devo ir até o meu supervisor, comunicar a situação de risco para que o mesmo tome as devidas providências. O supervisor conseguiu arrumar um outro equipamento, regularizou toda a situação, então, nesse caso, eu devo reiniciar a minha atividade normalmente. Se não foi possível regularizar a situação de forma segura, mantém-se o direito de recusa e a atividade é suspensa. Caso foi sanado, eu volto a fazer a atividade sem problema nenhum. Também é de responsabilidade do trabalhador zelar pela segurança da equipe
bem como todas aquelas outras pessoas que podem ser afetadas por aquela atividade naquele momento. Ainda dentro das responsabilidades do empregador, vale a pena ressaltar que, dentro dessas responsabilidades, encontra-se a execução do PCMSO, que é o Programa de Condições de Saúde Médica Ocupacional. Aliás, corrigindo, Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional. O PCMSO, ele vai fazer toda uma avaliação e um diagnóstico das condições de saúde daquele trabalhador para que verificar se ele realmente tem condições de realizar aquela atividade em altura ou se ele tem alguma patologia que pode colocar ele em risco. Por exemplo, doenças ou patologias, né, melhor assim dizendo, como a labirintite, né, a pessoa, se ela está ali em uma altura considerável, ou até mesmo nem tão alta assim, né, mas algumas pessoas têm aí essa disfunção do osso do labirinto, que é uma patologia clínica e permanente, né, a pessoa que tem problema de inflamação de labirintite, ela vai ter aquilo ali o resto da vida. Então, ela pode sentir alguma tontura e cair deste ambiente. Pessoas com hipertensão ou com diabetes, pessoas que tenham qualquer tipo aí, né, de patologia que possa gerar um desequilíbrio ou um mal súbito. Então, essas não são recomendadas realizar atividade em altura. E aí, através do programa de condições, dos exames do PCMSO, vai ser possível detectar esse tipo de situação e restringir esse profissional. Não pode ser visto como um preconceito esta restrição, tá, gente? Porque é uma restrição mais voltada para uma precaução, para evitar que um acidente aconteça ou que uma situação ali ela possa desencadear um agravo de saúde para aquele trabalhador. Os exames do PCMSO, ele vai se dividir em 5 categorias, né? E essas 5 categorias vai ser um monitoramento que o empregador faz ali no decorrer da vida daquele profissional. O primeiro exame que é feito, ele é chamado de admissional. O exame admissional, ele vai avaliar todas as condições de saúde daquele trabalhador. Inclusive, pode ser solicitados exames complementares, né? Geralmente, a maioria das pessoas, quando vai no médico do trabalho, né, fazer avaliação para iniciar uma jornada de trabalho, seja em qual área que for, todas essas atividades que envolvam o contrato de CLT, né, ou a carteira assinada, vai solicitar ali o exame admissional. Algumas empresas ela vai verificar se a pressão arterial da pessoa está ok, se ela tem alguma queixa, se ela tem algum problema de saúde já pré-existente, que ela mesma declara. Então, são exames mais simples. Outras empresas podem pedir exames complementares, como hemograma, ressonância, raio-x. Então, ela pode pedir um exame mais detalhado, porque deve-se comprovar que o trabalhador ele está em plena condição de saúde para realizar a atividade. Por N motivos que eu não vou abordar com vocês, mas que pode envolver desde a previdência social até sim o bem-estar daquele trabalhador. Então, desta forma, a norma afirma que cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exerçam atividade em altura e garantindo a avaliação deste trabalhador que ela seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada atividade. E aí, quando a gente fala aí dessa questão da avaliação periódica, que é o segundo exame que nós temos aí dentro do PCMSO, a avaliação periódica, ela de tempos em tempos, de acordo com o tipo de atividade que o trabalhador estiver executando, eles vão solicitar essa revisão do quadro de saúde, para verificar se o trabalhador não adoeceu, se ele não desenvolveu nenhuma patologia que possa afetar ali a sua vida laboral ou até mesmo, né, que possa gerar um histórico de doença ocupacional para aquele trabalhador. Devemos ressaltar ainda, né, que do ponto de vista médico,
Deve ser realizado exames médicos voltados aí à compreensão de algumas patologias já pré-existentes, inclusive patologias que podem ser classificadas como congênitas. As principais causas das quedas de plano elevado, elas estão ligadas aí diretamente a condições físicas ou condições psíquicas e clínicas, que o trabalhador ele já apresenta ali, né, no início de sua jornada dentro daquela empresa. Os demais fatores de tarefas aí, como por exemplo, exames que são exigidos para medir força ou acuidade visual, ou até mesmo restrições de movimento, eles servem para identificar outras patologias que podem afetar também, como por exemplo, a questão de restrição de movimento. Uma pessoa que tem uma DORT, né, uma cervicalgia, então ela não consegue virar o pescoço ali todos os ângulos necessários, ou ela tem uma lombalgia, né, então não pode ficar muito tempo em pé ali, que ela tem dores nas costas, ou até mesmo ela não tem força no braço para poder segurar uma ancoragem, ou algo assim do tipo, então tem que ser observado. A norma ela determina que seja realizado exames médicos voltados às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também ali os desafios ou os fatores psicossociais. Quando nós falamos das questões psicossociais, das doenças psicossociais ou patologias psicossomáticas, nós estamos falando de doenças ligadas diretamente ao trato psicológico daquele trabalhador. E aí nós podemos citar, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, o estresse, entre outras patologias, né, que podemos falar posteriormente, que estão ligadas aí diretamente ao trato emocional deste trabalhador. É possível relacionar ali patologias que poderão originar mal súbito de queda em altura, que não ligada diretamente aos fatores psicossociais, mas ligados a fatores hereditários ou fatores que o trabalhador já carrega ali há muito tempo, patologias até mesmo da infância, como por exemplo a epilepsia. A pessoa que tem ataque epilético, ela vive normalmente tomando a medicação, né, fazendo acompanhamento. Porém, se essa pessoa não toma medicação e ela já tem histórico de ataque epilético, ela executando atividade em cima do poste, ela pode ter ali um processo de convulsão. Então, não se recomenda. Da mesma forma, a pessoa que tem vertigem ou tontura, essa pessoa, ela pode estar executando atividade e aí o fato dela estar em altura faz com que ela comece a ficar tonta e perca a noção de equilíbrio e pode vir a cair. Da mesma forma que aqueles que têm o distúrbio de equilíbrio e deficiência da estabilidade postural. Ou até mesmo a questão da labirintite, que é um osso que nós temos, né, o menor osso aí do nosso corpo. Nós temos ele na parte central do nosso crânio ali, entre os dois ouvidos, né? Então, ele vai fazer com que eu tenha ali uma centralização de equilíbrio. Quando acontece a inflamação do labirinto, a pessoa ela não consegue sequer ficar sentada, porque ela perde ali aquele senso de direção. Então, a labirintite ela pode afetar diretamente nesse tipo de deficiência da estabilidade postural. E também nós vamos ter alterações ali cardiovasculares que pode afetar, a acrofobia, né, que é a fobia de altura, e temos também alterações neurológicas ou a diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus ela vai trazer ali uma sensação de queda de glicose, então a pessoa ela vai sentir tonteira, ela pode ficar ali debilitada, querendo desmaiar ou até mesmo vindo a desmaiar e ter uma queda aí dessa atividade, né, ou desse espaço em altura. Além dos itens que nós abordamos, né, é importante que o empregador ele tenha o zelo e verifique
né, além da acrofobia, né, se teve ali, se aquele trabalhador tem algum fator que interfere não somente na saúde dele, mas também nos seus hábitos, como alimentação inadequada, distúrbio do sono, consumo de bebida alcoólica, problemas familiares, estresse, uso de medicamentos psicoativos, né, ou até mesmo o uso de entorpecentes, entre outros. Isso tudo é para evitar que aquele trabalhador ele se coloque em risco ou venha colocar em risco a segurança de outras pessoas no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala aí desse cuidar da saúde emocional do trabalhador ou cuidar dos fatores psicossociais, nós estamos falando ali de temas levantados pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, a OIT, onde fala da importância do cuidar da saúde psicossocial dos trabalhadores. Essa saúde, ela geralmente está ligada, né, ou ela é afetada diretamente pela urgência de uma maior produtividade associada à a contínua do contingente de trabalho, a pressão do tempo e o aumento da complexidade das tarefas, além da expectativa irrealizável e as relações de trabalho com relação ali às metas. Os trabalhos se tornam mais tensos, mais precários, eles podem gerar tensões e fadigas e esgotamento profissional. Então, elas constituem-se em fatores psicossociais responsáveis por situações de estresse, mau relacionamento com o ambiente de trabalho e também as relações interpessoais, elas acabam sendo afetadas, pois quebrou-se todo o equilíbrio do trabalhador. Neste momento, perante tais situações, o trabalhador ele começa a se sentir incapacitado, ele começa a se sentir inferiorizado ao realizar a sua atividade. Então, essa frustração, ela gera uma cadeia de sentimento negativo neste trabalhador. E essa cadeia de sentimentos negativos, ela faz com que esse trabalhador, ele fique disperso, ele perca a motivação de viver e automaticamente ele possa gerar ali um acidente ou uma doença ocupacional. Todo o exame médico, ele é precedido do que a gente chama de ASO, né, que é Atestado de Saúde Ocupacional, e somente concluindo 5 tipos de atestado que eu comecei a mencionar para vocês, né? Já falei que o admissional é aquele feito no princípio, quando a pessoa começa a trabalhar para a empresa, ela realiza ali o atestado admissional. O periódico, ele vai ser realizado de tempos em tempos, depois que a pessoa começa a executar atividade para medir o nível de saúde. Temos outros 2 que antecede aí, né, ao demissional, que seria o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho, se o indivíduo ele teve um afastamento por doença ocupacional ou não, ou por acidente, ele passa por uma avaliação antes dele assumir novamente aquele posto de trabalho. Dependendo do período que esse indivíduo fica afastado, ele pode ali passar pelo médico do trabalho e o médico do trabalho definir se ele pode ou não continuar naquela mesma atividade. Esse retorno do trabalho, geralmente, ele está ligado aí a períodos superiores a 30 dias, levando em consideração que o retorno de trabalho não será aplicado em questões como licença maternidade e também como férias ou férias prêmios, que muitas das vezes supera aí, né, aos 30 dias. Falei para vocês admissional, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função. Já estava esquecendo esse. O mudança de função ele vai ser realizado toda vez que o trabalhador for mudar de função onde o risco ocupacional é diferente. Então, faça uma avaliação para verificar se aquela presente atividade não gerou um adoecimento no trabalhador e se
aquela futura atividade também não vai gerar nenhum risco à sua integridade física. Por fim, quando o trabalhador ele é demitido ou quando ele é desligado da empresa, faça o exame demissional, comprovando que ele tinha um estado de saúde pleno quando entrou na empresa e quando está sendo desligado, ele continua com aquele mesmo estado de saúde plena. Todo trabalhador, para iniciar ou para executar uma atividade com trabalho em altura, ele tem que passar por um período de treinamento. Esse treinamento ele será executado por um profissional legalmente habilitado, tá? E esse deve ter conhecimento na área de segurança para aplicar todas as normativas, né, empregadas aí pela NR35. Como já mencionado, o risco maior de um trabalho em altura, onde a gente tem a aplicação ali dos equipamentos de proteção individual, não é somente a queda, né? Mas quando esse indivíduo ele fica aí sobre suspensão, fica pendurado, ele também terá os seus riscos ali característicos. Então, quando ele fica pendurado pelo cinto de segurança, pode gerar ali a suspensão imediata do fluxo sanguíneo da artéria femoral, né? Porque o cinto começa a prensar a circulação sanguínea. Essa circulação do sangue aí, ela pode se acumular naquela região, gangrenando ali aquela área, né? Fazendo como se fosse um torniquete. Se essa não for removida, falta sangue para bater no coração, né? Compromete ali o bombeamento cardíaco. Eu ainda tenho a questão se esse indivíduo estiver posicionado ali com a cabeça para baixo, né? Fica pendurado com a cabeça para baixo, ainda tem um acúmulo maior de sangue na cabeça ali, gerando uma intolerância ortostática, que é quando o sangue ele fica muito tempo ali na cabeça, a pessoa pode gerar, ela pode ficar ali, né, com uma deficiência de oxigenação pelo excesso de sangue, o sangue não fez a circulação correta, fazendo a oxigenação. Essa pessoa pode vir a desmaiar, pode vir a ficar, sentir dores de cabeça ou até mesmo fadiga. Então, é uma situação bem incômoda que, se prolongar por muito tempo, pode gerar ali danos à segurança deste trabalhador. E quando eu falo muito tempo, gente, estou falando de meia hora, coisa de 30 minutos aí, ou até menos, né, dependendo da situação, pode gerar a morte deste trabalhador que ficou em suspensão. Ele não caiu, mas a suspensão ali, naquela situação, gerou uma intolerância, e essa intolerância aí levou ao óbito do trabalhador. Então, gente, toda atividade, né, devido a todos esses riscos e essas situações abordadas, toda atividade que realiza trabalho em altura, ela deve ser precedida por um treinamento de capacitação. Esse treinamento ele é de responsabilidade do empregador, onde ele deverá proporcionar o treinamento de forma gratuita para o funcionário. Esse treinamento tem que ser realizado dentro da jornada de trabalho, em um dia e horário comercial, e ele vai ter uma carga horária de 8 horas total, sendo contabilizado treinamento prático e teórico. Além dos conceitos sobre queda, dos conceitos de como realizar ali, né, o processo de ancoragem, o treinamento deve contar com todos os dispositivos relativos à NR35, que faz aí, né, alusão aos procedimentos de trabalho seguro em altura. Deverá constar também os processos de leitura e confecção das análises de risco, como de acordo com o que está estabelecido na norma, né, e não só a análise de risco, mas a análise preliminar de risco também e a análise de risco de trabalho deverão constar.
além também, né, dos conceitos referentes à permissão de trabalho. Estão todos eles normatizados através do item da norma, né, no item 35.4.7. E, além disso, vai ter que contabilizar também, né, ou vai ter que apresentar também os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e as medidas cabíveis para a prevenção e o controle dos riscos nesses ambientes. Temos também que contar com o sistema de equipamento de proteção coletiva, né, que são os EPCs, de que forma eles são utilizados e como eles serão utilizados, além também, né, das informações referentes aos equipamentos de proteção individual. O treinamento também conta com informações sobre conservação, inspeção, manuseio dos equipamentos de proteção individual, os tipos de acidente que pode ocorrer ali em trabalho em altura, além das condutas que devem ser adotadas no caso de um acidente para procedimentos de resgate e primeiros socorros. Em algumas situações já pré-estabelecida, esse trabalhador ele deverá voltar para a realização de um novo treinamento ou de uma reciclagem. Essa situação ocorrerá quando já completar 2 anos que ele fez o primeiro treinamento, né, ou treinamento ali dentro daquela empresa. Então, bienalmente é feito a reciclagem. Quando esse indivíduo fica afastado do posto de trabalho por um período superior a 90 dias, quando ocorre ali, né, a mudança de atividade ou a mudança de empresa, quando houver a necessidade dele realizar atividades em altura, ele deve passar novamente por treinamento. Quando houver mudanças na própria norma regulamentadora ou quando julgarem a necessidade dele fazer esse treinamento. Por exemplo, aquele trabalhador ele está se envolvendo em vários acidentes relacionados a trabalho em altura. Isso significa que houve alguma falha no seu treinamento e aí precisa ser corrigido. O treinamento tem que ser ministrado por um instrutor com comprovação de proeficiência no assunto e sobre a responsabilidade de um profissional qualificado na área de segurança. É importante ressaltar ali que o treinamento ele pode ser reaproveitado quando eu saio de uma empresa e vou para outra. E aí, o que seria esse reaproveitamento? Antigamente, né? Antigamente, não tão antigamente, antes de 2020, 2018 ali, funcionava da seguinte forma: o indivíduo ele fez o treinamento hoje da empresa, né? Terminou todos aqueles treinamentos e que não são poucos, né? Por exemplo, na área elétrica, você faz ali o treinamento de NR10, que são o básico 40 horas, né? O alta tensão 40 horas, mais o sistema elétrico potencial, que é o CEP, mais 40 horas, né? Então, só de NR10 já vai 80 horas de trabalho, mais 8 horas de trabalho em altura, mais 16 horas de espaço confinado. 3 normas regulamentadoras, nada, são 100 horas, 100 e pouquinho aí, né? Não vou fazer a conta agora, não, mas são 100 e poucas horas trabalhadas. E se você for contabilizar 100 vai dar 16, 80, 96, com mais 8, a 105, não, mentira, 104. 104 horas. Se você for contabilizar isso aí só em horas comerciais e 8 horas por dia, você vai ter quase um mês de treinamento, né? 15 dias ou um pouco mais, por causa de sábado, domingo, alguma situação. Então, dá quase um mês de treinamento. E aí o indivíduo fica ali, né, um mês, 2, chega no período de experiência, ele não passa. E aí, quando ele entrava para outra empresa, ele tinha acabado de passar por um período de treinamento e ele tinha que fazer tudo de novo. Então, a norma, ela determinou que se aquele indivíduo ele passou por um treinamento, teve uma avaliação suficiente e consegue comprovar que ele teve esse treinamento,
parte deste treinamento pode ser aproveitado pela outra empresa ou pela empresa contratante daquele momento. Então, foi uma mudança aí que ajudou o empregador a ganhar um pouco mais de tempo, economizar um pouco mais de dinheiro aí com os aspectos de segurança e com os aspectos de qualificação. Então, o treinamento ele pode ser aproveitado desde que seja comprovado com certificação, onde consta ali a carga horária, que a carga horária, né, ou o conteúdo programático, ele seja compatível entre as empresas, né, e se tiver alguma incompatibilidade, tem que ser feito um nivelamento, ok? E nós temos que ter também ali, né, a questão que esse treinamento anterior não pode ter mais de 2 anos, porque a cada 2 anos é feito a reciclagem. Então, se eu fiz o treinamento da empresa, fiquei 2 anos trabalhando, depois de 2 anos eu saí, eu não posso dar aquela cartada e falar que eu tenho treinamento da NR35, porque o meu treinamento já está vencido. E aí eu tenho que fazer ali, né, novamente o treinamento. Se vencer os 2 anos, já não é reciclagem, é um novo treinamento a ser realizado. Então, como vocês podem ver, eu trouxe aí algumas imagens dos equipamentos de trabalho em altura. E para quem faz aí rapel, para quem conhece aí a modalidade esportiva, né, vai conseguir determinar aí ou identificar uma similaridade, ou não somente uma similaridade, né, os próprios equipamentos. Então, nós temos aí no número 5 o cinto tipo paraquedista. É esse aí que você coloca a perninha ali, passa ele em volta da cintura, calça nos braços, prende certinho e aí você está equiparado. Lembrando que essa parte de baixo das pernas, ela não pode ficar frouxa demais e nem apertada demais, para não gerar um estrangulamento. O número 1 aí é uma bolsa de transporte do equipamento, né? Porque apesar de ser equipamentos de alumínio, eles têm uma certa fragilidade e se um freio desse aí ele trinca ou ele apresenta qualquer tipo de avaria, ele tem que ser condenado, porque ele pode romper com você no ar. Voltando aqui para dentro da numeração, né? Nós temos aí o número 7, que é um talabarte de segurança ou um trava-quedas. Número 2, a luva é apropriada para esse tipo de atividade. O número 9 é um marinê, né? O marinê é um tipo de faixa ou corda utilizada muito aí em trabalho em altura, içamento de carga. Vamos ter aí o número 8, que é um mosquetão, né? O mosquetão ele serve para prender ali junções, né? Ele faz junções, na verdade. Ele prende algumas áreas, né? Ele faz ligação. O número 4, nós temos o talabarte tipo Y. O talabarte tipo Y eu vou clipar em uma estrutura, né? Uma ancoragem. Vou andar, vou clipar a outra ponta e só depois que eu clipei a segunda ponta que eu solto a primeira para dar continuidade ali no meu espaçamento. Eu tenho aqui o número 10, que é uma corda. A corda ela pode sofrer variação na sua espessura de acordo com o peso do trabalhador e a atividade que está sendo executada. E tenho também o trava-quedas aí no item 6. Do outro lado, eu tenho o freio, né? Esse aí que está um vermelho e um preto, uma corda amarela é um freio. Tenho, na verdade, aí a maioria são freios diferentes, mas todos são freios. Freio em 8, né? Esse que parece um 8 mesmo, né? Parece uma bolinha ali. Esse do meio é um freio em 8. Aquele azul de cima ali é um freio em 8. Temos 3 trava-quedas aí do lado e por aí em diante. Cada freio vai ter uma especificidade e um tipo de denominação. Nenhuma atividade em trabalho à altura pode ser realizada do dia para a noite ou repentinamente. Todas elas devem passar por um procedimento de planejamento, organização e execução.
Esse processo, ele garante que a atividade vai ser realizada dentro dos procedimentos de segurança, toda a equipe de resgate ou resposta rápida estará de prontidão caso aconteça algo, e os trabalhadores envolvidos, eles estão devidamente treinados e aptos a resolver ou realizar aquela atividade ali dentro dos procedimentos de segurança. Todo trabalho em altura ele tem que ser realizado sob supervisão, então o supervisor vai ser comunicado, e a análise de risco referente àquela atividade, ela também precisa estar de acordo com o ambiente e com o momento a qual a atividade está sendo executada. Além disso, informações como o local em que o serviço vai ser realizado, os isolamentos necessários e as sinalizações de segurança, o estabelecimento dos sistemas e os pontos de ancoragem, além das condições meteorológicas adversas do dia a dia, elas têm que estar previstas no plano de análise de risco para que elas sejam estudadas, para que elas sejam realizadas, para que elas sejam feitas as medidas de proteção antes da realização. Isso que né, essas informações que vão constar aí no planejamento para a execução da atividade. Além de informações como, por exemplo, a alteração do clima, que deve ser levada em consideração, nós também devemos verificar os equipamentos que serão utilizados, lembrando que não existe necessidade de eu levar equipamento que eu não vou precisar. Eu tenho que verificar as capacidades deste equipamento e os fatores de queda com referência a impactos, caso o mesmo seja necessário, né, utilizar ali. Quais são os riscos de quedas de ferramenta e material para que eu possa realizar o isolamento da área, né, garantindo assim a segurança de todos. O trabalho, se ele vai ser realizado solo ou simultâneo com outras empresas ali ou outras atividades sendo executadas ao mesmo tempo. O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contido nas normas regulamentadoras. O regulamento referente ali ao procedimento de trabalho ou aquela atividade em específica. Se existe algum risco ocupacional, também tem que ser avaliado, além das condições impeditivas para a realização daquela atividade. Essas condições impeditivas, elas podem variar ali de acordo com todas as verificações feitas anteriormente. Além disso, eu tenho que criar um planejamento junto à minha equipe de resposta rápida, né, que é a equipe de primeiros socorros, para, no caso de uma emergência, ela ser acionada e atender de prontidão. Então, gente, devemos levar em consideração que durante a análise de risco prevista na norma, é importante levar em consideração o sistema de proteção individual contra queda, atendendo a alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, que o trabalhador ele deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco, porque eu não tenho como definir se o acidente ele vai acontecer no princípio ou no fim da jornada de trabalho. Então, eu tenho que manter-me conectado a todo momento ali à estrutura. Além disso, eu tenho que verificar a distância da queda livre, ou seja, o perímetro em que eu vou ter o teto, né, ou aquele local ali onde o indivíduo está instalado, e o solo. Então, eu vou ter ali ligado a essa distância de queda livre o fator de queda. A utilização aí de elementos de ligação que garantam um impacto de no máximo 6 kN sendo transmitido ali ao trabalhador quando houver ali a retenção de uma queda. Então, o elástico ou o equipamento ali, né, que faz a sustentação, ele não pode ultrapassar isso, porque senão o trabalhador também fica, né, igual um ioiô ali no equipamento de segurança. A zona de queda, ela tem que ser livre, né, evitando ali que o trabalhador ele bata em outras estruturas ao mínimo, ao princípio de queda, né?
E também a compatibilidade dos equipamentos de proteção individual, ela tem que estar entre elas ali, né? Tem gente que costuma colocar um equipamento grande demais ou pequeno demais para casar. E cada equipamento ele vai ter uma capacidade, uma indicação do equipamento secundário. Então eu tenho que seguir bem à risca essas informações. Ao realizar o procedimento organizacional ou planejamento da atividade, o plano de emergência e salvamento ele tem que ser evidencializado. O empregador ele tem que disponibilizar ali a equipe de resposta rápida para, no caso de uma emergência, fazer o atendimento. As ações de resposta emergencial ela tem que envolver o trabalho em altura, além dos outros riscos presentes na atividade ou na empresa. As pessoas que estão envolvidas na execução aí de tais medidas de proteção ou capacitação, ou proteção ou salvamento, elas têm que ser capacitadas para realizar aquele resgate e ministrar os primeiros socorros. Pois a situação em que aquele indivíduo pode se encontrar, ela pode gerar ali perturbações àquele trabalhador, ou aquela situação ali, ela pode ser classificada como crítica. Digamos que o indivíduo ele se envolveu em um acidente onde existe a necessidade de retirar ele de uma altura e esse indivíduo ele sofreu ali uma descarga elétrica e essa descarga elétrica gerou uma amputação ou queimaduras neste trabalhador. E o seu aspecto neste momento ele não é nada agradável e isso pode gerar aí, né, a dita perturbação mental ali do trabalhador que resgata e do que está sendo resgatado. O plano de ação de emergência ele deve ser de conhecimento de todos os trabalhadores envolvidos. O acidente deve ser imediatamente comunicado ao SESMIT, e que é o responsável ali, né, pela área de segurança dentro da empresa. O acidentado tem que ser encaminhado diretamente ao serviço médico, caso seja uma situação grave ou que exista necessidade de atendimento clínico, ele deve também ser encaminhado ao serviço clínico e não apenas à medicina do trabalho. E quando o trabalhador criar em função de perda de consciência ou ficar pendurado, estando ele ali com o equipamento, né, do trabalho em altura, ele pode ficar suspenso ali, né, pelo tempo mínimo necessário para ser socorrido. E a gente tem que lembrar aquela situação que com 30 minutos, dependendo do fato ou de como ocorreu ali aquela queda, esse trabalhador pode vir a óbito. Então a gente tem que ter aí esse atentamento com o prazo de atendimento a essa emergência. Desta forma, somente para que possamos recapitular, toda atividade que for realizada a uma altura superior a 2 metros, seja para cima ou seja para baixo, vai ser considerado trabalho em altura. É de responsabilidade do empregador zelar pelo bem-estar e segurança do empregado. Já quando diz respeito à responsabilidade do empregado, ele deve fazer cumprir todos os dispositivos da norma e determinações de segurança preconizadas pela empresa. A empresa ela deve garantir os procedimentos de saúde do trabalhador, realizando exames periódicos, exames admissionais, demissionais ou mudança de função, para garantir que a segurança e a saúde daquele trabalhador ela está ali em dia, né? Está correto. Esses exames, bem como os treinamentos, eles são de responsabilidade e custeio da empresa. Quando a gente fala de treinamento, nós devemos lembrar que esse treinamento ele tem uma carga horária de 8 horas, ele ocorre bienalmente ou quando for necessário ou quando esse trabalhador entrar na empresa. O custeio desse treinamento ele fica por cargo do empregador e ele deve ser realizado durante o horário de trabalho. Para que eu realize essa atividade em altura, eu sempre vou contar com os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles vão garantir aí, né, que eu execute a atividade e no caso de alguma emergência,
eu tenha um amparo que não permitirá que eu vá me machucar. Falando em machucar, devemos ressaltar que o trabalhador ele pode ficar pendurado o mínimo de tempo necessário, porque um período prolongado deste trabalhador pendurado ali no trabalho em altura, né, ou ele ficar pendurado ali, né, pós queda da suspensão, ele pode ocasionar em problema secundário para esse indivíduo. Espero que tenha sido de grande valia as informações aqui passadas, nesta e nas demais aulas. Desejo que vocês busquem mais informações referente aos dispositivos, estudem, pesquisem e no que tiverem dúvidas, né, ou que precisar, vai lá, manda mensagem que eu respondo. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.